Então, pessoal, como a gente pode observar aí, é uma pilha de compostagem, né? Os compostos orgânicos, eles estão presentes nos seres vivos, nas frutas, legumes, tudo que é oriundo, né, da vida, né, de seres vivos, né? Antigamente se entendia apenas que os compostos orgânicos só existiam em seres vivos, né? Mas a gente sabe que não é bem assim. Mas, né, os compostos orgânicos, eles são realmente oriundos, né, dos seres vivos, eles estão presentes nas mais diferentes matérias. E os compostos orgânicos, como a gente vem observando até o momento, eles são distribuídos em algumas funções orgânicas. Essas funções indicam que estruturas, né, específicas da molécula que dão características àquele grupo de moléculas ali. Então a gente já falou sobre algumas, né? Sobre hidrocarbonetos, aletos, o álcool, acetonas, né? E hoje a gente vai continuar falando agora do grupo dos ácidos carboxílicos, tá bom? Então, os ácidos carboxílicos, eles têm por característica, né, ter a estrutura, a presença da carbonila, tá bom? Aí, se você lembrar lá do aldeído, eu falei muito sobre carbonila, né? Só que a carbonila estava ligada a um hidrogênio. E nesse caso, a carbonila vai estar ligada a uma hidroxila, que é uma estrutura que é característica dos álcoois, né? Só que, quando ligado a um carbono que está ligado também a uma dupla, ou dupla ligação ao oxigênio, você tem que esse radical completo, esse grupo completo aqui, é o grupo identificador de quem? Dos ácidos, né, carboxílicos, tá bom? E aí esse grupo completo a gente chama de grupo carboxila, tá certo? E aqui a gente tem o menor elemento químico, né, quer dizer, menor molécula química dos ácidos carboxílicos, que no caso é basicamente o grupo funcional, só que aqui ele pode se ligar a uma quantidade diversa de carbonos. Mas se ele se ligar a um hidrogênio, vai ter só um carbono na estrutura, como aqui. E aí você vai estar diante do ácido metanóico, que é o nome oficial. Ou também ácido fórmico, que é um nome secundário, né? E esse nome fórmico, né, lembra formiga, é o ácido que está presente na saliva da formiga, tá bom? E causa aquela dor, né? Quando a gente sofre aí uma mordida, né, da formiga. Por que eu estou falando mordida? Porque a formiga tem mandíbula, né? Ela morde é com a boca, né? Não é como um inseto, né? Como uma abelha, sei lá, que coloca um ferrão na gente, não, né? Dá ferroada, né? Ou uma picada, por exemplo, de uma muriçoca, que também é com a estrutura bucal, mas é como uma agulha, né? No caso da formiga, realmente a mandíbula que aperta na nossa pele, né? Então, ela realmente morde, assim como um cachorro, certo? E aí, na saliva, tem esse ácido fórmico que causa a dor no nosso corpo. Então, quando você vê, né, essa estruturazinha aqui, que é o grupo carboxílico, que é oriundo da junção de um grupo carbonila com uma hidroxila, você estará diante de um ácido carboxílico. E quais são algumas propriedades, né, oriundas, né, dessa estruturazinha, né, desse grupo funcional? Bem, por apresentarem esse grupo carboxila, esses compostos eles são muito polares, porque eles fazem ligações polares ou cria polaridade tanto por conta do grupo do oxigênio do grupo carbonila, quanto também do oxigênio do grupo hidroxila. Então, a polaridade é bem maior do que o álcool, por exemplo, ou do que uma estrutura de é, o álcool, no caso da hidroxila, e do. Deixa eu dar um branco agora. Depois eu lembro.
Outra estrutura também que tem mais polaridade, né? No caso, o dobro de ligações de hidrogênio também é possível, né, do que uma estrutura de álcool. Então, se ele consegue interagir mais por ligações de hidrogênio, a gente pode dizer que as moléculas, elas como que se aderem mais umas às outras. Então, é mais difícil separar. E o que é o ponto de fusão e ebulição? Quando você vai passar do estado sólido, líquido para gasoso, você está separando as estruturas. Então, se é mais difícil, então você tem que dar mais energia, e o ponto de fusão e o ponto de ebulição, que é o momento onde ocorrem as transformações, temperaturas que ocorrem essas transformações, também vai ser maior. Então, um exemplo, ó, se você pegar um elemento, né, que a massa molar parecida, por exemplo, 60 gramas por mol, no caso seria o álcool propan, né, propanol, ou o ácido metanóico, você vai ter, que é o propanol 1-ol, né, que tem aí estruturas massas atômicas semelhantes, o ponto de fusão, ou seja, passar do sólido para o líquido, no caso do propanol, é menos 126 graus. Então, se você tiver a temperatura de menos 180 graus, está sólido. Menos 26, menos 25, vai estar líquido, né? Vai haver a transformação. Se você pensar já no ácido etanóico, que é parecido, a massa, o ponto de fusão é 16,6, ou seja, se você tiver no Rio Grande do Sul uma temperatura, sei lá, de 10 graus Celsius, o ácido etanóico vai estar sólido. Mas se passar disso, lá 18 graus, 17 graus, você já vai estar no estado líquido. Então, note que o ponto, né, de fusão é bem mais alto do que o caso do álcool, tá bom? Aqui a gente consegue ver, ó, que o propanol ele faz uma ligação de hidrogênio, uma interação de hidrogênio. Já o ácido etanóico, ele consegue fazer duas interações de hidrogênio. No caso, a hidroxila com o oxigênio da carbonila e aqui também. Então, a molécula fica como que invertida e se conectando. E isso, né, causa maior aderência. Quando a gente pensa em densidade, o ácido metanóico e etanóico, eles são mais densos do que a água. Isso quer dizer o quê? Que eles afundam na água, eles ficam abaixo da água, tá bom? Então, os ácidos etanóicos, os ácidos carboxílicos são mais densos. Quando a gente olha no estado de agregação, né, você tem aí que os monoácidos, né, saturados, ou seja, aqueles que não têm ligação dupla na ligação, você tem aí a situação em que eles, né, até 9 carbonos vão estar no estado líquido, mas se passar disso, ou seja, se aquela ramificação, a cadeia for muito longa, né, de 10 em diante, eles vão estar no formato sólido. E aí eles vão se assemelhar, né, sólidos brancos que vão, né, se assemelhar a ceras, tá bom? E aí, por causa disso, né, esse aspecto ceroso, os ácidos carboxílicos de cadeia longa, eles são chamados de ácidos graxos, tá bom? Então, ácidos carboxílicos de cadeia longa são chamados de ácidos graxos. E os ácidos graxos são componentes dos lipídios, dos óleos, das gorduras, tá bom? Então, quando você pegar a gordurinha da barriga, você está pegando em uma combinação de ácidos graxos, que são ácidos carboxílicos, faz parte do nosso corpo. Solubilidade. Solubilidade, pessoal, dos ácidos carboxílicos, eles são compostos alifáticos, né? Então, 1 a 4 carbonos, você tem moléculas solúveis em água, mas quando esse ácido possui mais de 5 carbonos, ele se torna pouco solúvel. É interessante também lembrar, quando eu falei lá de densidade, com 1 ou 2 carbonos, no caso, ele é mais denso que a água. Mas quando ele tem mais do que isso, né, assim como a sua solubilidade ela passa a não acontecer, também ela vai se tornar menos densa, então vai flutuar. E aí você vai ver, né, um exemplo clássico do óleo, né,
que flutua na água, tá bom? E é feito, basicamente, né, a estrutura é feita de ácidos graxos, que são ácidos carboxílicos, né? O tri é um triglicerídeo, na verdade, né? E aí a reatividade desses ácidos carboxílicos? A reatividade desses ácidos carboxílicos são compostos, né, bastante reativos, né, principalmente os mais simples, exatamente por conta dessa capacidade de alta interação com a água e de compostos polares, tá bom? Aplicações práticas, né? Como eu falei para vocês, aí o exemplo aí do ácido metanóico, né, que é oriundo aí tem na saliva da formiga, mas ele pode ser produzido, né, artificialmente, e ele pode ser utilizado no processo de tingimento, né, não como um pigmento, mas como um chamado mordente, ou seja, ele é um fixador do corante. Então, se você compra uma camisa e lava, tem algumas camisas, quando você lava, a tinta da camisa vai sair todinha na água, né? Isso quer dizer o quê? Que tem pouco fixador, né? E aí ele pode ajudar a fixar a cor da camisa, o pigmento, no algodão, na fibra do algodão. Também ele pode ser utilizado como desinfetante, né, na medicina. No caso, também você tem aí ácidos carboxílicos presentes, como, por exemplo, o ácido etanóico, né, que é um ácido que está presente no vinagre, né, ele dá aquele cheiro assim azedo, né? O nome azedo vem de acetum, né? Que vem exatamente o termo etanóico acético, ácido acético, tá bom? E aí o ácido acético ele é produzido, né, a partir da derivação do álcool, que vem, né, pode ser vindo de uva, né? Então existe vinagre de uva, vinagre de maçã, por exemplo. A 16,6 graus Celsius, né, ele forma cristais, né, no caso do ácido acético, né, e por isso ele é chamado também de ácido acético glacial, tá? Então, o ácido acético puro, né, no caso o ácido etanóico, ele tem essa característica. Ele é usado também, o ácido acético, né, além de componente do vinagre, na produção, né, de perfumes, corantes, seda artificial, né, a própria produção da acetona, né, vai ser uma derivação do ácido acético, né. Aí você tem também vinagre, que eu já falei. Então, são todas substâncias, né? E você pode obter esse ácido etanóico por meio de um processo de oxidação do etanol, na presença de uma bactéria, né, que é a Acetobacter aceti. Então, essa bactéria ela vai modificar o etanol, vai oxidar o etanol, formando aí o ácido, né, acético ou ácido etanóico. Esse nome ácido acético é um nome usual, mas o oficial é etanóico. Também, pessoal, os ácidos carboxílicos eles vão estar presentes, né, no corpo de vários animais. Inclusive tem, no caso dos caprinos, né, ácidos carboxílicos com 6, 8 e 10 carbonos, tem o nome de ácido caproico, ácido caprílico e ácido cáprico. Ou seja, eles foram identificados aí nas cabras e, né, são responsáveis pelo odor, né, do animal. A nomenclatura, pessoal, né, é importante lembrar que é o que? Você vai sempre usar o termo ácido, né? Por que é um ácido? Porque ele pode liberar prótons de hidrogênio aqui, tá bom? E prefixo vai ser o número de carbonos, o infixo vai ser se tem ligação simples dupla ou tripla entre os carbonos, e você vai usar a terminação óico. Essa terminação óico vai te dizer que está ocorrendo a formação dessa estruturinha aqui, tá bom? Então, um exemplo aqui, ó. Você tem o ácido, né? Porque é um carboxílico, ácido carboxílico. Vai terminar em óico também por causa disso. Só que você tem uma ramificaçãozinha aqui. Então, você vai, ó, 1, 2, 3, 4 carbonos. Aqui tem uma ramificação, então é o 3-metil. 4 carbonos, but. Só tem ligação simples, an. E óico, porque é ácido carboxílico. Então, o nome é ácido 3-metilbutanoico.
Existe a possibilidade de você não colocar o nome ácido, seria só 3-metilbutanóico, mas, de modo geral, sempre se usa o termo ácido. Aí, um derivado desse ácido carboxílico é o sal de ácido carboxílico. O que é um sal de ácido carboxílico? É quando você tem aí a possibilidade de trocar, né, o próton, no caso aqui, o cátion, que é o hidrogênio, por um metal, né, por um outro cátion, como sódio, potássio, tá bom? Então, quando você faz essas trocas, você tem aí um sal de ácido carboxílico. E aqui a gente tem aqui um exemplo, né, de sal de ácido carboxílico. Então, o que é que muda? Quais são as propriedades? Como é que vai ser o nome? Então, aqui ó, a gente pode observar algumas propriedades como temperatura de fusão e de ebulição, né, são compostos iônicos, né, porque eles vão se ionizar, vai formar a liberação da parte carregada negativa e positivamente, né? Por quê? Porque esse prótonzinho aqui, quando está na água, esse K+, ele vai ganhar, vai perder um elétron, né? Vai ficar carregado negativamente, esse lado vai ficar carregado negativamente, tá? Então, eles possuem uma extremidade polar, né, formada por atração eletrostática, ou seja, ligação iônica, né? Então, isso e outra parte apolar. Então, dependendo do tamanho da parte apolar, você vai ter propriedades mais polares ou não. A temperatura, né, de fusão e ebulição, eles são muito elevados, né? Em geral, a temperatura necessária de fusão de um ácido orgânico é tão alta que antes de ser atingida, as ligações de carbono já têm se rompido. Ou seja, se isso acontece, esses elementos eles vão estar presentes basicamente na forma sólida. Porque se você conseguir chegar a transferir ele de sólido para líquido, a molécula já se decompõe, tá? Então eles vão estar presentes, de modo geral, na forma o quê? Sólida. E a densidade, eles são mais densos do que a água e são sólidos cristalinos, não voláteis. Solubilidade, né? De modo geral, você vai ter aí que esses elementos eles vão ser feitos, por exemplo, de os monossais de ácido carboxílicos vão ser feitos com elementos da primeira família, tá bom? Mas outros elementos também podem formar. E aí eles vão conjugar mais de um ácido carboxílico. E no caso, alguns metais que podem fazer isso são o ferro, né? O cobre, por exemplo, né? Alumínio também pode fazer isso. Então, né, são exemplos aí desses metais. E isso faz com que eles sejam, né, insolúveis, tá bom? Esses elementos, os sais de ácido carboxílico, eles reagem, né, da mesma maneira que outros sais inorgânicos, tá bom? Então, quando está na água, eles liberam parte próton, né, um cátion ou mais ânions, e aí eles vão, os que têm uma cadeia, por exemplo, insaturada, né, estão sujeitos também a reações de dupla ligação, né, característica de dupla ligação. Então, esses elementos, né, eles têm uma certa reatividade no meio. Quais são as aplicações práticas, né? Esses sais, né, de ácidos carboxílicos, eles vão formar os chamados sabões. Então, uma vez que você tem, né, e a formação de um sal, de um ácido graxo, que é um ácido carboxílico, você vai ter os mais diversos sabões. Então, sabão de coco, ali são vários exemplos de moléculas de ácido carboxílicos que foram, né, passaram por um processo de reação com uma base, porque um sal ele é formado de um ácido reagindo com uma base. Então, por exemplo, se eu pegar óleo e reagir com hidróxido de alumínio ou com hidróxido de sódio,
eu vou formar sais. E sais, né, se esse ácido é um ácido orgânico, um ácido carboxílico, eu vou formar, né, aí o sal de ácido carboxílico, que vai ser um sabão, tá bom? Então, dependendo da fonte, né, de metal que eu estou dando, vai ter características diferentes cada tipo de sabão. E do óleo, né, ou seja, da fonte de ácido carboxílico também que eu tenho. Então, por exemplo, por isso que o sabão de coco tem algumas propriedades que outros sabões não têm. E aí a parte apolar, né, vai dissolver ou solubilizar bem aí outros compostos apolares, e a parte polar vai também solubilizar compostos polares. Então, fazendo aí a possibilidade, né, de conexão com compostos apolares e polares. Então, você tem uma estrutura da parte iônica do ânion, tanto polar quanto apolar, e aí você tem um efeito, né, de detergente. Então, aqui pode se conectar com a água e aqui com gorduras, óleos, graxa, sua mão está suja de graxa, por exemplo. Então, isso aqui pode se conectar com a graxa, essa parte pode se comportar, pode se conectar com a água e carrear essa sujeira para fora da sua mão. Então, fazendo o processo de limpeza. E aí você tem a nomenclatura. A nomenclatura, né, basicamente vai ser o quê? O prefixo, o infixo, né, da estrutura da molécula aqui, carbono. E aí você vai colocar o termo oato, tá? Aí você vai usar o termo di, né, e o nome do cátion. Ou seja, se for sódio, metonato de sódio. Se for, por exemplo, alumínio, metanoato de alumínio, e assim por diante. Aqui, propanoato de magnésio. Então, no caso do magnésio, ele consegue se conectar a dois compostos, né? Então, sendo iguais, aí vai ser propanoato de magnésio. O sódio só se conecta a um, né? Depende do número de elétrons, né, disponíveis para o compartilhamento. Então, vamos fazer aqui uma questão, né, para a gente fixar, né, esse conteúdo, né? Qual é o nome oficial das moléculas abaixo, né? Você tem aqui, por exemplo, essas estruturas, né? Primeiro você tem que identificar qual é o tipo de molécula, no caso é um ácido carboxílico. Então, vai ser ácido e vai terminar em oico. Você tem 1, 2, 3 carbonos, então é um trop. Só tem ligação simples, então AN. Então você está diante aí de um ácido propanóico, tá bom? O outro exemplo aqui também é um ácido carboxílico, por conta dessa terminaçãozinha aqui. Você tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, então é um pente, e tem uma ligação dupla. Então tem o pentenóico, um ácido pentenóico, né? E aí você bota o número de carbonos, né, o carbono onde está a ligação dupla. Sempre lembrando que o carbono 1 sempre vai ser esse aqui, porque é o carbono identificador da função. Então, carbono 1, 2. Então, você vai botar pente 2 enoico. Aqui, carbono, letra C, você tem também um ácido carboxílico. Carbono 1 sempre vai ser esse, né? Então, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos e uma ramificação. Então, 6 carbonos, X. Só tem ligação simples, hexanóico, ácido hexanóico. Só que tem um metil aí, o carbono 5. Então, você tem um ácido 5-metil hexanóico. Tá bom? Dúvidas aí? Agora, pessoal, você está diante agora de um sal. Por que eu sei que é um sal? Porque aqui era para ser hidrogênio, ó. E não tem hidrogênio, tem um metal, o potássio. Então, aqui você está diante de 1, 2, 3 carbonos pró, né? Então, é um propanoato de potássio. E aqui você tem o alumínio ligado a 3 estruturas iguais. Cada estrutura é feita de 2 carbonos. Então, é um etanoato de alumínio, tá bom? Então, aqui é o exemplo de nomenclatura de ácidos carboxílicos. E a última função orgânica que a gente vai ver hoje, né, que são os ésteres.
Perceba que éster parece com éter, mas o éster é bem distinto do éter, tá? Por quê? Porque o éter, a gente viu que tem lá o oxigênio como um heteroátomo. Nesse caso também vai acontecer. Só que o éster, você tem aí isso acontecendo no, no grupo, né, carboxílico. Você tem o grupo carbonila, aqui se fosse um ácido carboxílico seria OH, só que em vez de o H, e também não é um metal, você vai ter a substituição pelo um carbono. Então você vai ter uma cadeia carbônica para cá e uma cadeia carbônica para cá, tá? Então você tem duas cadeias carbônicas. E isso vai ter que ser contemplado também na nomenclatura. Então, esses ésteres, eles são obtidos, né, a partir da reação de um ácido carboxílico com um álcool. Então, quando você tem essa reação, uma hidroxila vai roubar o hidrogênio, vai formar água, e aí a estrutura, né, do ácido carboxílico com a estrutura carbônica do álcool vão se conectar. Então, ó, o éster é todo composto formado, né, pela substituição da hidroxila do grupo carboxila, de um ácido orgânico, por um grupo alcoxílico, proveniente do álcool, que aí é a cadeia carbônica. Então, quais são as características? Né? Por conta da presença, né, desses dois átomos de hidrogênio e o ângulo entre eles, esse composto, ele apresenta, né, certa polaridade, mas é uma polaridade menor, né, do que ocorre nos ácidos carboxílicos, e por isso, né, eles têm interação de polo permanente, né? Então, eles perdem a característica, por não ter o hidrogênio ligado ao oxigênio, de entre eles fazerem ligações de ponte de hidrogênio. Então, as interações são mais fracas. Então, esses ésteres, eles não vão fazer ponte de hidrogênio, né? Então, o ponto de fusão e de ebulição vão ser mais baixos do que o álcool, por exemplo, e do que os ácidos carboxílicos. A densidade dos ésteres é mais simples, né? São menos densos do que a água. Só que eles, quando tem uma maior cadeia, eles vão ser ligeiramente mais densos do que a água. Então, se eles têm cadeia pequena, menos denso que a água, flutua na água. Se eles têm cadeia muito longas, eles vão ser um pouco mais densos e afundar na água, tá bom? É uma coisa muito próxima da densidade da água. Estado de agregação. Os ésteres, né, de massa molar baixa, eles são líquidos. Conforme a massa molar aumenta, ou seja, a cadeia carbônica aumenta, eles vão ficar líquidos viscosos ou até sólidos. A solubilidade de um éster, né, massa molar baixa, é parcialmente solúvel em água, mas também se você aumentar muito a cadeia carbônica, vai ter muita característica polar, então você vai ter insolubilidade em água. A reatividade, eles são pouco reativos, por conta dessa ligação já do álcool com o ácido carboxílico, eles vão ter, sim, uma certa estabilidade. Então, eles podem sofrer uma reação, né, com água de hidrólise, então separar, né? Haver uma separação, mas eles são pouco reativos. Na prática, né, para que serve um éster? O éster, pessoal, eles são, a gente consegue perceber os ésteres com o nosso olfato. Então, quando a gente sente o cheiro de uma laranja, a gente está sentindo um éster no nosso nariz. O cheiro de um morango, a gente também está sentindo um éster no nariz. E esses ésteres, eles podem ser produzidos artificialmente e são utilizados para dar sabores, né, aos produtos industrializados. Então, os ésteres são essências, né, de frutas, são usados como aromatizantes também na indústria farmacêutica. Então, quando você compra lá um remédio para uma criança que tem sabor de tutti-frutti, ou sei lá, sabor de morango, sabor, cheiro de laranja, né? Bota o corante, bota também o éster para dar aquele cheiro de laranja. Então, aquilo ali são ésteres.
Os ésteres também, eles vão estar presentes na gordura vegetal e animal, né? E também nas ceras, né? A cera de carnaúba, por exemplo. E os ésteres, eles são utilizados, né? Para como combustível, né? Você pode pegar gordura e transformar em éster, e aí o éster vai ser usado, né? Quando ele é pressionado, né? Com alta pressão, ele explode. E aí você tem o biodiesel, né? Substitutivo do diesel. Nomenclatura de um éster. Você vai dizer, né? Pegar o grupo que tem a carbonila, né? Você vai dar o nome dessa cadeia, como se fosse, ó, esquece o átomo, bota só o propano. Então é como se você desse o nome como se aqui fosse um hidrocarboneto. Aí você vai usar o termo ato, vai conectar com di e vai dizer, vai pensar que isso aqui é como se fosse uma ramificação. Então, se isso aqui fosse uma ramificação, seria o nome etil, né? Só que bota o A. Então, vai ter a terminação ila. Então, você tem, ó, propanoato de etila. Sempre pensa nisso aqui como uma cadeia principal. Aqui, 2 carbonos, et. Só tem ligação simples, etano. Só que é um etanoato de. Aí você vai olhar para essa estruturazinha. Como está ligado no carbono central, é um iso. 3 carbonos, prop, né? Um isopropil. Só que aí você bota o A, isopropila, tá bom? Então, sempre pense nesse aqui como cadeia principal e nesse como uma cadeia, como se fosse uma ramificação. Então, tá aqui a regrinha para vocês. Vamos praticar aí. Qual o nome oficial dessas estruturas aqui? Bem, primeiro tem que identificar, né, qual é a função. No caso, aqui, ó, como tem cadeia carbônica depois do O, e aqui é uma carbonila, você tem aqui exemplos, né, de éster. Aqui também é um exemplo de éster e aqui também é um exemplo de éster. No caso, aquela cadeia que está com a dupla O, ligação dupla O, que tem a carbonila, é a cadeia principal. Então, aqui vai ser 1, 2, 3, 4 carbonos. Então, vai ser um butanoato. Por que é AN? Porque só tem ligação simples. E aí você tem 1, 2 carbonos. Então, etil. Então, você vai ter etil, etila. Então, butanoato de etila. Aqui, a cadeia principal vai estar aqui, ó, tem a carbonila, 2. Então, 2 é o que? Et. Só tem ligação simples, etanoato de. Aí, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Pentil. Pentila. Então, vai lá. Etanoato de pentila. Outro exemplo. A carbonila está aqui, então a cadeia principal está aqui. Ó. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Só tem ligação simples, então é um propanoato de. Aí, 1, 2 carbonos. Se fosse ramificação, seria um etil. Aí você vai e coloca o A, né? Etila. Então você vai ter o pentanoato de etila. Tá bom? Então perceba, ó, que esses dois compostos aqui, ó, têm o mesmo número de carbonos. O que muda é a posição, né? No caso, esse aqui foi formado por uma reação em que envolveu um metanol, e esse aqui foi oriundo de uma reação que usou um pentanol, tá bom? Porque essa parte aqui é oriunda do álcool e essa parte é oriunda do ácido carboxílico, tá bom? Então vamos reconhecer agora as funções, olhando para esses compostos, misturando tudo que a gente já viu até agora. Quais são as funções orgânicas aí presentes? Qual é a função orgânica presente na letra A? Bem, só tem carbono e hidrogênio. Quando só tem carbono e hidrogênio, eu estou diante do hidrocarboneto. Nesse outro exemplo, eu tenho aqui uma estrutura de cadeia aromática. Só que essa cadeia aromática está ligada aqui, ó, uma carbonila com um O.
Então, aqui parece um ácido carboxílico se tivesse um H. Só que não tem H, tá sendo substituído por um sódio. Se está sendo substituído por um sódio, então eu tenho aqui um sal de ácido carboxílico. Então, a função orgânica é sal de ácido carboxílico. Eu olho por aqui. Aqui eu tenho carbono, mas eu tenho uma hidroxila. E essa hidroxila está ligada a um carbono que só tem hidrogênio. Então, aqui eu tenho um exemplo de álcool. Aqui eu tenho uma estrutura que tem uma carbonila, mas tem aqui uma ligação de oxigênio que está ligado a uma cadeia carbônica. Então, aqui eu estou diante de um éster. Aqui eu tenho uma carbonila que está ligado com uma hidroxila, né? Então, se eu tenho essa estruturazinha aqui, eu estou diante de um ácido carboxílico, tá bom? E, por último, eu tenho aqui uma estrutura carbônica, né, e uma hidroxila ligado a um anel aromático. Quando eu tenho uma hidroxila ligada a um anel aromático, eu estou diante de um fenol, tá bom? Então, aqui, pessoal, é só um exercício para vocês, para mostrar como é importante, né, vocês entenderem, né, como identificar. Por isso que eu indiquei a vocês fazerem aquela tabela, né, resumo, porque as questões que vocês vão pegar aí, por exemplo, questões do Enem, questão de prova, vocês têm que identificar, antes de tudo, a estrutura, né? E quando você identifica, você consegue também perceber algumas características, como, por exemplo, a questão da polaridade ou apolaridade, o tamanho da estrutura, a polar e a parte polar. Isso também vai te dar características para você sair, né, e tirar conclusões daquela substância frente às informações que vão sendo dadas aí na questão, tá bom? Então, basicamente, em função orgânica, você precisa saber identificar a função orgânica, ter uma noção aí das características e também saber sair da estrutura para o nome, do nome para a estrutura. Então, isso aí você precisa compreender bem, tá bom? Então, pessoal, por hoje é só, né, a nossa aula de hoje, e aí a gente está encerrando a parte de funções orgânicas oxigenadas.